Bom, vamos lá. A palavra que eu quero compartilhar com vocês está em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 8. Glória a Deus. Se você encontrou, diga amém. Vamos então ler a palavra que diz assim. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 8. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso eu falei. Nós cremos também, por isso é que nós falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Por tudo isso é por amor de vós, para que a graça vos seja multiplicada por meio de muitos, se torne a abundância de graça para a glória de Deus. Diga comigo, amém. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, nós vamos orar. Pai amado e querido, nós queremos entregar, Senhor, como igreja, Senhor, esse momento nas tuas mãos. Esse é o momento da sua palavra, é o momento que nós abrimos o nosso coração para receber o ensinamento do Senhor. Nós pedimos no nome de Jesus que o Senhor venha trazer resposta para seus servos que estão aqui buscando por uma resposta a respeito de coisas que envolvem o seu ministério, que envolvem a sua família, que envolvem a sua vida como um todo. E eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor use a minha vida fazendo com que eu seja simplesmente um canal, um instrumento em tuas mãos, a transmitir a sua palavra, de modo que traga essa direção e assim o seu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Se você concorda, diga comigo amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele coloca aqui nesse texto o tipo de sofrimentos, batalhas, lutas e adversidades que um líder enfrenta. Ele começa dizendo, no versículo de número 8, nós em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, também não somos destruídos. Nós somos mortificados na nossa carne. E aí damos o mesmo exemplo daquilo que Jesus fez, para que na nossa carne, mortificando a nossa carne, nós possamos dar vida para outros. Todo líder, ele enfrenta barreiras no meio da sua caminhada. E o apóstolo Paulo está falando aqui das barreiras que um líder enfrenta: angústia, perseguição, afronta. Nós ampliamos isso. Adversidades dentro da nossa casa, e talvez não temos muito como pedir tanta ajuda. Somos líderes, ajudamos muito a cuidar dos outros, ajudamos muito a livrar os outros da angústia. Mas e quando nós estamos passando nossa angústia? E quando nós estamos nas nossas crises? O apóstolo Paulo fala isso, e eu vejo que isso são barreiras que um líder, ele enfrenta no meio da sua trajetória. Não tem como um líder não se deparar com barreiras. Ele está caminhando em direção a um alvo, ele quer alcançar algo para o ministério que Deus confiou nas suas mãos, mas no meio dessa caminhada, no meio dessa trajetória, existem barreiras. E eu gosto de classificar esse líder como se fosse aquele corredor
que está correndo os 1000 metros com barreiras. Todas as vezes que ele vai competir, ele sabe que ele não tem que simplesmente correr, ele tem que correr e saltar as barreiras. O diferencial é que esse corredor que vai saltar as barreiras, ele já sabe, quando ele inicia a correr, a correria, quando ele inicia a sua trajetória na competição, ele já sabe, eu vou correr e vão ter tantas barreiras. E ele já sabe disso, está preparado, que vai ter que enfrentar isso. E aí isso não se torna tão difícil. O que vai nos ajudar na nossa caminhada é nós sabermos que não tem para onde correr, nós vamos enfrentar barreiras. Gente, uma pessoa que assumiu o chamado de Deus, de servir a Deus, de liderar uma célula, liderar um ministério da igreja, liderar principalmente uma igreja, essa pessoa, ela precisa estar ciente, eu comecei a minha corrida e vai ter barreiras. E quando eu sei que vai ter barreira, fica muito mais fácil, muito mais tranquilo para eu poder correr, fica muito mais tranquilo para eu caminhar, porque são ossos do ofício. Diga aí para quem está do seu lado, faz parte, meu filho. Então não adianta você que é líder ficar desesperado e falar assim, nossa, ai, que problema, olha, que estourou aqui, inesperado. Eu não imaginava que essa pessoa iria fazer isso. Eu não imaginava que iria partir logo desse. Eu não imaginava que fulano ia de repente desviar uma pessoa tão crente. Eu não imaginava que esse iria me decepcionar. Eu não imaginava que esse iria me desonrar. Eu não imaginava que esse casal ia separar. Quem disse que não imaginava? Isso faz parte. Você não está cansado de saber que isso faz parte. Então a primeira coisa é eu saber que as barreiras, elas fazem parte da minha caminhada. E aí isso fica mais fácil. Bom, agora eu vejo que o apóstolo Paulo, ele teve durante a sua trajetória muitos exemplos de ser um líder que não parava. Ele ia superando todas as barreiras que iam aparecendo, todas as barreiras ele ia ultrapassando, ele ia superando, ele ia reagindo, ele ia vencendo. E eu vejo o seguinte, só vai se deparar com barreira alguém que está em movimento. O apóstolo Paulo disse, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alto. Eu estou em movimento, eu estou caminhando, eu estou buscando que os planos de Deus, os propósitos de Deus se cumpram em minha vida. E só vai encontrar barreira quem estiver em movimento. Se você não quer barreira, pare tudo. Se você não quer encontrar adversidades e lutas no meio da caminhada, para tudo. Porque se você estiver em movimento, as barreiras, elas vão aparecer na sua frente, não tem para onde correr. Respira fundo comigo, faz um carinho na sua cabeça e fala, ai, ai, ai. Mas sabe de uma coisa, gente? Ainda assim, eu decido prosseguir e avançar na caminhada com Cristo. Ainda assim eu decido aceitar o chamado que um dia Ele fez para a minha vida. Ainda assim eu decido levantar a cabeça e ir avante, porque eu sei que aquele que é poderoso, Ele está agindo sobre a minha vida para me guardar, para me proteger, para me orientar e para poder me levar até aquele dia, e naquele dia me fazer balançar a bandeira da vitória. E eu quero naquele dia ouvir dele algo muito especial, dizendo, muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel e você vai receber o prêmio, a coroa. Por que eu decido avançar, gente? Mesmo sabendo que tem barreira, não tem para onde correr, são ossos do ofício, eu decido avançar, porque barreiras no caminho não significa caminho bloqueado. Quem
disse que porque tem barreiras no caminho que o seu caminho está bloqueado? Quem disse que porque se levantou uma adversidade para você lá na igreja que está tudo brecado agora? Quem disse que porque teve um problema lá com uns irmãos lá em uma célula que agora danou-se tudo? Quem disse que porque de repente você perdeu alguém agora já era tudo? Quem disse? Fala para quem está do seu lado, isso é apenas uma barreira e você pode saltar por cima. José, ele teve muitas barreiras no meio da sua caminhada, mas ele em nenhum instante ele travou e ele chegou àquilo que um dia Deus tinha dado para ele como sonho. Ele chegou ao governador do Egito, mesmo passando por problemas de decepção e de traição dentro da sua própria casa, com seus próprios irmãos. José, ele venceu, ele ultrapassou essa barreira. Tem gente que está há 10 anos no ministério e ainda não conseguiu ultrapassar a barreira de uma decepção, de uma frustração, de uma traição que sofreu há 10 anos atrás. A pessoa, ela inicia a corrida e ela começa a correr, e aí é a mesma barreira. Eu não sei você se jogou videogame, eu jogava muito videogame, e aí tinha um jogo no Atari chamado Decathlon. Quem lembra desse jogo aqui? Você tinha e corria, né? Tinha algumas barreiras que os caras sempre caíam nela, sempre nela, sempre nela, sempre na minha barreira. Tem gente que é a mesma barreira. O fato que aconteceu há 10 anos atrás, ele ainda é uma barreira que tem aqui dentro, aonde qualquer situação que acontece, aquela barreira levanta e você cai nela. Qualquer situação semelhante àquela barreira do que aconteceu há 10 anos, levanta, trava sua cabeça, trava seu coração e trava tudo. Você tem que vencer essa barreira. Você precisa ultrapassar essa barreira. O que José passou não foi fácil. Ele não teve sua barreira dentro da sua casa, com decepção, traição e sofrimento com seus irmãos. Ele teve um problema seríssimo de ser acusado injustamente, de ter feito algo que não fez, e ele venceu essa barreira. Ele não entregou tudo e falou que ia chutar o balde, falou: poxa vida, eu estou fazendo melhor na casa de Potifar, sendo o melhor líder, servindo esse cara, eu estou aqui fazendo tudo o que eu posso, e o que eu recebo em troca, ó, paulada, acusação. Quer saber? Não faço mais nada de bom para ninguém. Tem gente que travou nessa barreira. Sabe por quê? Estava fazendo tudo de bom, estava fazendo tudo de melhor, estava dando o melhor de si. Só que aí se levantou uma perseguição contra você, uma acusação falsa, começou a levantar um falso testemunho, uma fofoca, um fuxico, e aí levantou a barreira. E sabe o que acontece com muitos líderes? Travam na barreira. Quer saber? Estou fazendo só o melhor, agora não faço mais nada. Ou então tem gente que continua fazendo, mas está fazendo a 30 quilômetros por hora. Você poderia estar a 100, mas está a 30 porque uma barreira se levantou, quando se levantou um falso contra você, e aquilo travou e paralisou o seu coração, e você não está dando o que você sabe que você poderia dar. Por quê? Será que você não sabe de que essas coisas no meio do homem acontecem? Nós sermos injustiçados acontece, sermos talvez acusados por quem nós não imaginávamos que iria ser, acontece. E a pergunta a fazer é: você vai parar nessa barreira? Você vai travar nisso? Essa barreira vai travar você, querido líder, impedir você de dar o que você sabe que você é capaz de dar. Outros líderes passaram por grandes barreiras e superaram elas. Um breve comentário sobre Daniel. Um líder fiel, orava a Deus. Diz Daniel 6 que ele não se misturou, se contaminou com as iguarias do rei, mas se manteve ali fiel. E aí o cara que se mantém fiel
Deus permite o cara ser lançado dentro de uma cova de leões. Uma barreira. Poxa, sou fiel demais, trabalho na obra, oro 3 vezes ao dia, leio a Bíblia, tenho tempo com Deus, jejuo, cuido das pessoas. Cara, e Deus vai permitir eu passar essa crise na minha família? Eu caí dentro de uma cova de leões, é uma crise na minha família. É uma crise com um problema sério com meus filhos. É uma crise financeira. Cara, eu sou fiel, trabalho na obra demais, ralo pra caramba. E aí Deus vai deixar eu cair dentro de uma cova para passar uma luta violenta dessa? E aí tem gente que fala, esse negócio não tá valendo a pena não. Sabe o que eu vou fazer? Eu tenho que cuidar mais da minha vida. Tenho que cuidar mais das minhas coisas. Esse negócio de servir a Deus só está me trazendo prejuízo. Barreira que está travando o líder. Barreira que se levantou na caminhada e o líder não está conseguindo avançar. A cova, ela é propósito de Deus, para que na cova Deus possa dar para você livramento, glorificar o nome dele na sua vida e depois mostrar para todo mundo que ele é Deus na sua vida, que ele é contigo e de que todos podem ter a mesma vida que você tem, de compromisso, de fidelidade e sem se misturar com coisa imunda. Mas se eu paro na hora da barreira, se eu paro na hora da barreira, não tem como isso acontecer. Então eu vejo que grandes homens de Deus, eles enfrentaram muitas barreiras e conseguiram ultrapassar. Você quer ver um grande líder? Pedro enfrentou uma grande barreira, que foi a barreira do erro que ele mesmo cometeu. Isso daqui, muitos líderes estão travados nessa barreira. Qual foi o erro que o Pedro cometeu? Negou a Jesus 3 vezes. Irmão, se tem uma coisa que o diabo utiliza como barreira para impedir e travar a caminhada de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, é a acusação contínua do próprio eu. E o que é a acusação contínua do próprio eu? É você ficar pensando, cara, eu não valho nada, eu não presto, como é que eu fui fazer uma coisa dessa? Eu não mereço mesmo não. Como é que eu fui fazer uma coisa dessa com o meu líder? Como é que eu fui fazer uma coisa dessa? Meu Deus, eu sou um verme. E aí o cara fica travado na acusação do próprio eu. Ele mesmo não se perdoa. Pedro, ele permitiu Deus trabalhar, Jesus trabalhou na vida dele, e ele se livrar dessa barreira de um erro que ele tinha cometido. Talvez, querido líder, você cometeu um erro lá atrás. Talvez um erro grotesco, uma coisa terrível. Talvez uma coisa não tão terrível. Mas vira e mexe, isso trava você, isso trava a sua vida. E eu acredito que é hora de você vencer essa barreira, porque a Bíblia diz que Deus é um Deus de misericórdia. A Bíblia diz que Deus é um Deus de novos começos. A Bíblia diz que Deus é um Deus de novas oportunidades. A Bíblia diz que Deus, ele lava a nossa vida e nos purifica do pecado. A Bíblia diz que Deus quer pegar os seus filhos pela mão e levá-los a um rumo de vitória, a uma trajetória nova e de vitória. E você precisa vencer essa barreira. Eu vejo que se nós queremos vencer as barreiras que acontecem no meio da nossa trajetória ministerial, nós vamos precisar vencer o espírito de autopiedade. Fala para quem está do seu lado assim, irmão, nada de autopiedade. O que é o espírito de autopiedade? O espírito de autopiedade é eu começar a introduzir para mim que tudo dá errado comigo. Rapaz, tudo dá errado comigo. Olha, você quer saber? Eu não sou nada mesmo não, rapaz. Esse negócio aqui na minha igreja não funciona porque eu não sou nada, eu não sei fazer nada.
Sabe uma coisa? Esses problemas lá em casa acontecem porque, na verdade, a pessoa ela não está sendo humilde. Há uma diferença de humildade para receber ajuda e autopiedade para você ficar travado e não sair do lugar. Há uma diferença disso. Então Paulo passava por grandes apertos, mas não tinha essa de autopiedade. Falava: olha, quer saber? Nós somos aqui atribulados, mas nós não somos angustiados. Nós somos perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Nós somos abatidos, mas nós não somos destruídos. Ou seja, eu estou passando luta, eu estou passando isso, mas eu sei que eu estou vencendo coisas, que eu estou ultrapassando barreiras, que eu estou prosseguindo. Eu sei que Deus é comigo e nós vamos avançar nisso tudo. O problema é quando eu digo: eu sou abatido, eu sou angustiado, eu sou perseguido. Ninguém faz nada por mim. Ninguém me ajuda. Isso não vai te ajudar a vencer barreiras. Outra coisa que eu vejo: se nós queremos ultrapassar e vencer barreiras, nós vamos precisar de decidir que não vamos cometer o erro de murmurar. E aí, irmão, eu quero que você seja profeta para o vizinho que está do seu lado, colocando a mão no ombro dele e fala: irmão, por favor, nada de murmurar. Porque pensa comigo aqui, você está com uma barreira no meio do seu trabalho de células e discipulado, com uma barreira na sua família, com uma barreira em alguma área da sua vida. Diga uma coisa para mim: murmurar vai te ajudar em alguma coisa? Nada, em nada. Pelo contrário, só vai te atrapalhar. Então eu não posso cometer, e normalmente isso aqui, esse negócio de murmuração, normalmente acontece quando os líderes de célula, supervisores e pastores, eles começam a encontrar barreira de não ter muito resultado de crescimento, ou até mesmo de perder. Aí como é que entra então o problema da murmuração? O problema da murmuração é sutil demais. Nós falamos e não percebemos que estamos murmurando. Como é, pastor? Não está tendo crescimento nas células, não está tendo crescimento na igreja, não está tendo crescimento no líder. Os que tem no meio dos líderes é só problema, é só incêndio para apagar, e é só tititi dali e tatatá de lá. Por acaso isso acontece na sua igreja? Se acontece, bota a mão aqui e fala: ai. Só que como é que é a murmuração sutil? A murmuração sutil é assim: esse povo não quer nada. Ô gente complicada, ô gente difícil, ô Deus. Você vai conversar com o líder de célula: e aí, querido, como é que está a célula? Vamos lá e tal. Pastor, aquele povo lá, ô povo complicado, rapaz. Aqui, só Jesus naquela causa. Sabe o que a Bíblia chama isso aí? De infamar a terra. Em Números capítulo 13, que conta a história dos espias que Moisés enviou para a terra prometida, Josué e Caleb vieram com um relatório positivo, mas 10 infamaram a terra. Olha, realmente é bom, esse negócio daí é muito bom, de desfrutar da melhor terra. Lá tem frutos bons e tal, mas quer saber? É difícil demais, porque tem muito gigante lá. É difícil demais, nós não vamos conseguir não, esse negócio, sabe, não dá não. Vamos
trazer para a realidade nossa, do dia a dia na igreja, trabalho com célula. Gente, líder que infama a terra. Qual é o relatório lá da sua igreja, pastor? O relatório lá da sua célula. Pastor, assim, esse negócio de célula, discipulado, rapaz, é um negócio até legal, parece bom, parece que a igreja cresce, mas sabe uma coisa? Na minha igreja não dá não, pastor, meu povo é muito complicado. É até um negócio legal, rapaz, eu estou vendo muita igreja crescer e tal. Puxa, rapaz, é uma bênção, poxa, glória a Deus, mas a galera que está comigo é muito difícil. Se nós infamarmos a terra não vai produzir. Então, se você está no meio de uma barreira de crescimento sobre as células que você cuida, a igreja, você vai precisar de se policiar para não abrir a boca, para não infamar a terra, porque se você infamar a terra, ela não dá frutos. Eu não posso ficar falando mal, por mais que o troço seja realidade. Eu preciso estar dizendo, vai dar certo, Deus vai fazer a obra, vai frutificar, isso vai mudar, isso vai ser transformado. Eu não estou mentindo, eu sei que o negócio não está muito legal, mas eu também sei que Deus é poderoso para mudar aquilo que não está legal e fazer aquilo começar a dar muito fruto. Agora, se eu infamar a terra, não tem como Deus fazer, porque eu mesmo contaminei a terra. Quinto ensinamento: se eu quero vencer, superar as barreiras no meio da minha trajetória como líder, eu preciso tomar cuidado, tomar o devido cuidado para talvez pegar um novo percurso. Tomar o devido cuidado para avaliar um novo percurso. O que é isso? Eu estou com uma barreira aqui na minha frente, na questão lá do meu trabalho, com os meus líderes, eu estou com uma barreira aqui, com relação a algumas coisas que eu estou resolvendo na minha casa, e aí eu estou tentando pular essa barreira e não consigo, estou tentando pular essa barreira, mas não dá, eu não consigo. Então pare, pense, ore a Deus e vê se de repente, ao invés de pular, não é você tentar ir para o mesmo caminho, mas de uma maneira diferente. Deus nos deu sabedoria, e o problema é quando nós somos cabeça dura e queremos ficar tentando da mesma maneira, e o troço não está fluindo, não está dando certo e tal, e eu já fiz da maneira como, e aí eu preciso então de ter sabedoria, discernimento para poder, será que se eu fizer um ajuste aqui, eu vou chegar lá no mesmo caminho? Olha, deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos que estão trabalhando com célula e com discipulado. O que você não negocia são os princípios que estão na Bíblia. Os princípios como amar a Deus, amar as pessoas, ser humilde, saber honrar, discipular, vários princípios que envolvem um mover e o trabalho de uma igreja em célula. Os princípios você não negocia, mas o método, meu querido, você precisa trabalhar o método da maneira que vai funcionar na sua realidade. É por isso que a todo momento nós vamos avaliar, isso aqui está funcionando aqui, isso aqui, se não está, eu vou ajustar aqui, e nós estamos a cada dia ajustando, e se você for olhar, os caras que mais estão crescendo, a própria Igreja da Paz, cada passo que eles dão, eles vão ajustando, encontraram uma barreira, mas eles podem encontrar um caminho que vai ser melhor para poder abençoar o crescimento, então eu vou avaliar isso. Eu lembro que quando eles mudaram da igreja de Santarém para a igreja de Fortaleza, o Gildo tinha falado comigo, olha, muita coisa vai mudar em Fortaleza na nossa maneira de trabalhar com célula discipulado. Eu falei, é mesmo? Puxa, legal, mudou. E agora estão indo para São Paulo. Olha, São Paulo, muita coisa vai mudar daquilo que era lá em
em Fortaleza, muita coisa vai ajustar. Por quê? De acordo com a realidade minha. O que você não pode mudar e que você não pode negociar são os princípios, mas o método você precisa avaliar. Como é que é? O que é que vai? E eu fico preocupado com pessoas que querem entregar alguma coisa muito totalmente pronta e dizer assim: você tem que vestir isso daqui e tem que ser assim, se não for assim não vai dar e não vai dar. Quem diz? Vamos avaliar. É claro que eu pego uma coisa que está pronta e vou testando ela e ajustando, isso é bom. A mesma coisa no que diz respeito à sua família, a mesma coisa no que diz respeito às suas finanças, é no que diz respeito ao seu trabalho. Você encontrou uma barreira, deixa de ser cabeça dura e tenta pensar: cara, o que eu fiz errado lá que me fez encontrar essa barreira, para eu poder tentar um outro caminho que eu não vou mais encontrar essa barreira e vou chegar no meu objetivo de resolver o meu problema da família, de resolver o meu problema no trabalho, de resolver o meu problema financeiro. Porque talvez você está há 10 anos de cabeça dura tentando agir da mesma maneira, tentando o mesmo caminho e sempre travado nas mesmas barreiras. Então eu vou ver, será que eu posso pegar um outro percurso, ver aqui, agir de maneira diferente? Barreiras e barreiras e barreiras e barreiras na nossa caminhada. No meio dessa questão de avaliar o percurso, de olhar, de observar, é importante eu fazer uma análise da minha vida, uma análise do que eu estou fazendo no ministério, uma análise do que eu estou fazendo na minha família, uma análise do meu relacionamento com Deus, porque a barreira que eu não consigo ultrapassar e vou batendo nela constantemente, meu Deus, eu preciso fazer uma análise aonde eu preciso melhorar. Mais 2 para terminar. Se eu quero ultrapassar as barreiras que aparecem no meio da minha caminhada como líder, eu preciso estar decidido que aconteça o que acontecer, eu não vou olhar para trás. Bata no peito e fala assim: aconteça o que acontecer, eu não vou olhar para trás. Faz isso mais forte: aconteça o que acontecer, eu não vou olhar para trás. Fala para o seu vizinho do lado para ele ver nos seus olhos. Fala: cara, aconteça o que acontecer, eu não vou olhar para trás. Agora olhe para mim aqui. Quantas pessoas que você conhece que no momento da sua trajetória eram bons líderes, era gente boa, apaixonada por Jesus, fazendo a obra, encontrou uma barreira, tentou, não conseguiu vencer, tentou de novo, não conseguiu, tentou de novo, não conseguiu, tentou de novo, não conseguiu. Depois de várias tentativas, deixa para lá, não quero mais saber de nada não, e olhou para trás. Você conhece pessoas que fizeram assim? Eu também conheço. Eu preciso estar decidido que aconteça o que acontecer. Vão se levantar barreiras, aconteça o que acontecer, eu não vou olhar para trás, eu vou avançar, eu vou superar os problemas, eu vou avançar, eu vou superar as angústias, eu vou avançar, eu vou superar as provações, eu vou avançar, eu vou superar perseguições, eu vou avançar. Podem vir problemas, mas eu estou decidido, não vou olhar para trás, eu vou avançar. Tudo que o diabo quer é que você pare, querido líder, pastor. Tudo que o diabo quer é que você chute balde e desista de tudo. Eu sei que as pressões, elas são uma realidade, não tem para onde correr delas, mas o que Deus quer de mim e de você é que nós estejamos confiantes na proteção e no agir e na bênção dele, e nós estamos decididos que não vamos parar. Quando eu digo de não olhar para trás, decidido de não olhar para trás, é decidido que eu não vou olhar para trás e desistir da visão que Deus tem plantado no meu coração e tem me
me faz estar apaixonado. A visão que um dia queimou no meu coração. Tem uma visão que um dia queimou no seu coração? Um sonho. Então não olhe para trás chutando balde disso. Parar de olhar para trás, decidir que não olhar para trás, é você decidir que você não vai desistir da sua família. Apesar das lutas e problemas, eu não vou desistir, mas eu não vou largar minha família para trás. Talvez você é um líder de célula, está frequentando uma célula, frequentando a igreja. E aí você precisa estar decidido e decidida, aconteça o que acontecer, eu nunca mais vou olhar para trás, eu vou largar e abandonar o meu Deus, eu não vou abandonar isso. Você como líder de célula talvez está sofrendo perseguição de tudo quanto é lado. Perseguição e luta, provação de cima, provação de baixo, provação do lado. Porque nós que estamos envolvidos no ministério, às vezes vem pressão de tudo que é lado, né? Pressão de cima, como é que é pressão de cima? É de quem nos lidera. Às vezes quem nos lidera está lá e está pressionando. Às vezes pressão de baixo, de quem nós estamos liderando, porque há problema lá embaixo. Pressão do lado, porque é com um colega do lado que é líder igual a eu. E a pressão de tudo que é lado. E o que é que eu faço, meu Deus? Não olhe para trás. Não fale que você tem vontade de jogar tudo para o alto, de chutar o balde, de desistir. Pare de ficar falando uma besteira como essa. Pare. Uma das coisas que o diabo mais gosta é quando sai da boca de um líder ele dizer: a minha vontade é chutar o balde e largar tudo. Todas as vezes que você fala isso, ele sabe a situação que o levou a falar isso, e ele vai fazer essa situação aparecer de novo na sua vida, aparecer de novo como um problema na sua casa, aparecer de novo como um problema com um membro, com os irmãos, e ele vai fazer isso estar aparecendo, até aquilo que você está falando virar verdade. Porque eu não sei por que falamos, estamos no meio da pressão. A vontade que dá é de chutar tudo. A vontade que dá, pastor, é de largar tudo. E fica falando isso mesmo, fica falando. Fica falando para você ver. Tudo que faz você falar isso, o diabo vai fazer se repetir todo mês dentro da sua casa, todo mês dentro do seu ministério, e o intuito dele é estar repetindo para você fazer a fala virar atitude. Então respira fundo comigo, solta o ar e bate no ombro do seu irmão que está do seu lado assim: para de ficar falando besteira. Você conhece alguém que fala besteira de vez em quando? Bota a mão na cabeça e fala: ai. Vou falar mais dois. Dá para caber mais dois aqui para a gente terminar? Dá, porque eu tenho tanta coisa. Cabe mais dois? Mais doisinho. Como é que eu faço, pastor? Eu sou um líder e tenho barreiras na minha caminhada. O que eu faço para poder superar? Bom, se você tem essa barreira, você vai precisar de algo muito importante que Deus motivou todos os líderes a ter: força e coragem. Diga comigo: força e coragem. Barreiras precisam ser vencidas com força. Força espiritual, força emocional e força física. Você está diante de barreiras, você vai precisar de ser forte, irmão. Você vai precisar dessa força, e essa força muitas vezes vai ser força na força da carne mesmo, força física.
Você vai precisar de força física porque você está com uma barreira danada, e essa barreira, o que vai te ajudar a superar e a vencer ela, é você trabalhar muito, é você ralar muito, é você visitar muito, é você ir atrás muito, é você dormir muito tarde, é você acordar muito cedo, é você correr para um lado, é você correr para o outro, porque você vai ter que se esforçar para colocar algumas coisas que se perderam em ordem. Isso faz parte de você vencer essa barreira. Eu lembro que há muitos anos atrás nós tivemos uma dificuldade na igreja, que perdemos alguns irmãos. Foi logo no início da igreja. Os irmãos eram que nos ajudavam no louvor, nos ajudaram quando a igreja inaugurou aqui, e aí tivemos um problema, um irmão chateou com o outro, e eu era muito novo, não soube trazer a paz, aí acabou que todo mundo ficou, eram dois grupos meio que brigando, todo mundo ficou chateado comigo, saiu todo mundo. Eu trabalhava e era pastor na igreja, de 8 às 18 horas, eu trabalhava numa empresa, e pastoreando a igreja. O que eu precisei? De muita força física, porque eu tinha que visitar muito, eu tinha que ir atrás muito e tentar, e o tempo que eu tinha era pouco para poder fazer tudo, mas eu tinha que fazer muito, eu e a Valéria, muito, e com criança pequena, e muito. Eu lembro disso aí, eu falei, nós vamos fazer esse trabalho com todo mundo. E era uma força física para poder vencer uma barreira. Talvez força emocional também. A força emocional é aquilo que vai fazer eu aguentar pressões, aguentar situações, aguentar palavras e manter o meu emocional em paz. Porque se eu não tiver uma força emocional, vem palavras, vem situações, e aí sabe o que acontece? O meu emocional é fragilizado, o cara entra em desespero, faz besteira, fala besteira, ao invés de ter atitude que vai ajudar, ele atrapalha tudo. O emocional desconcertou e a pessoa entra na onda, entra na pilha, começa a brigar, começa a estourar, começa a resolver as coisas na carne, emocional abalado. E isso, quando a pessoa ela toma um problema emocional de maneira tão grande que ela vem se enclausurar e se isolar, e não quer mais saber de ver gente, não quer mais saber de trabalhar nada, não quer saber mais de igreja, ela quer sumir porque não teve força emocional para aguentar as pressões da trajetória de um líder no ministério. Vamos precisar de força emocional. Eu lembro de uma outra vez em que a minha esposa, um problema muito grande que nós enfrentamos na igreja com pessoas que nós investimos, que nós cuidamos. Minha esposa investiu, cuidou, ordenou no ministério e tal. E essas pessoas nos deixaram. E não apenas deixaram. O problema não é as pessoas deixarem a igreja, eu acredito isso daí. O problema é as pessoas deixarem a igreja e meter o pau na igreja. Eu acho que isso que é o problema, né? Deixar não é o problema, gente. Todo mundo pode deixar. Quero até dar uma dica para você. Quando alguém vem falar comigo que quer sair da igreja, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: querido, eu não quero que você saia, de verdade. Não quero que você saia. Eu falo, não quero. A pessoa pode ser difícil o que for, problemática que for. Eu falo, olha, eu não quero, porque eu sei que se Deus mandou para cá, e mesmo se for difícil, cara, a responsabilidade é minha. Eu tenho que descascar esse pepino, diga aleluia. Então eu falo. Antigamente, eu digo que antes do MDA, quando eu falava sim, tá tranquilo, pode ir. Não. Então eu falo, não quero, querido. Não quero. E a pessoa, quando ela insiste muito, eu falo para ela algumas coisas que eu vou te ensinar aqui a falar, pastor. Primeiro eu falo o seguinte: olha, eu não quero, mas se você quer ir, você pode ir
E as portas vão estar abertas para você a hora que você quiser voltar. As portas vão estar abertas para você. Que essa igreja continue te amando. Tudo bem? Sim. Segunda coisa que eu queria falar para você. Você pode ir para um outro lugar em paz, debaixo de bênção, mas não fale mal dessa igreja que você congregou durante tanto tempo, porque senão você vai estar cuspindo no prato que você comeu. Não fale. Não fale mal. E aí nós precisamos estar com o emocional abalado, com o emocional forte, para não deixar ele abalar. Eu estava contando a minha esposa, o que aconteceu é que ela, diante dessa situação, ela ficou mal emocionalmente. Mal, durante muitos dias, alguns meses, a Valéria ficou muito mal emocionalmente. E eu lembro que eu precisei de estar muito junto dela. E aí ela conseguiu superar aquilo. E ela se mantém forte para poder não acontecer o que aconteceu naquele período. Nós precisamos nos manter fortes, gente. Na hora que a barreira vem contra você na sua cela, na hora que a barreira vem contra você na igreja, na hora que a barreira vem lá dentro da sua família, olha, você precisa estar emocionalmente forte. E o que é que me ajuda a me manter fisicamente e emocionalmente forte? É o terceiro, é você estar espiritualmente forte. É você estar espiritualmente forte. Se queremos estar espiritualmente forte, vida íntima com Deus, vida de oração, vida de jejum, precisamos estar fortes espiritualmente. Por favor, fique de pé.